Muita gente, principalmente quem não é negro, diz que Obama não é negro, é birracial, multirracial, mestiço, qualquer coisa menos simplesmente negro. Porque a mãe dele era branca. Mas raça não é biologia, raça é sociologia. Raça não é genótipo, é fenótipo. A raça importa por causa do racismo. E o racismo é absurdo porque gira em torno da aparência. Não do sangue que corre nas suas veias. Gira em torno do tom da sua pele, do formato do seu nariz, dos cachos no seu cabelo. Booker T. Washington e Frederick Douglass tinham pais brancos. Imagine-os dizendo que não eram negros. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livraço que é Americaná, da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A gente leu esse livro pro Projeto Ferrante Indica e eu tô muito feliz porque a Chimamanda é uma das minhas autoras contemporâneas favoritas. Então foi uma alegria muito grande ele estar no projeto e eu poder discutir ele com as apoiadoras. A gente já teve o clube, então a discussão foi ótima, eu já tô aqui com a discussão fervilhando na minha cabeça. Esse foi o primeiro livro da Chimamanda que eu li, mas é o último livro dela de ficção. Ele é o quarto livro dela, o terceiro romance, e ele é uma publicação de 2013. E aqui no Brasil ele saiu pela Companhia das Letras com tradução da queridíssima Júlia Romeu. Júlia Romeu tá aí traduzindo vários dos livros que eu tenho resenhado aqui. Americaná, a gente pode dizer que conta a história de uma moça chamada Efemelu, embora também conte a história do Obinze, que é o namorado dela. A Efemelu é uma jovem nigeriana e essa história vai se passar ali mais ou menos pela década de 90 e anos 2000. E a Efemelu é de uma classe média, média baixa, enfim. E ela estuda em Lagos. A gente vai ver que ela conhece o Obinze durante o nível médio. A gente vai ver ali mais ou menos como é a vidinha deles na Nigéria. O Obinze, no momento, ele é um filho de mãe solteira que idealiza os Estados Unidos. Ele tem muita vontade de ir para os Estados Unidos. Vou abaixar aqui que o livro é pesadinho. E eles iniciam um relacionamento, mas eventualmente eles vão se separar. Porque nessa época aí da década de 90, na verdade já desde um pouco antes, mas nessa década de 90, havia uma série de conflitos políticos. A estrutura política nigeriana era muito conturbada, então tinha uma série de golpes, e aí por causa disso tinha uma série de greves. Então o que acontece? A Efemelu entra na universidade e não tem aula, ela não consegue, né, estudar direito porque não tem aula, então eles acabam tomando aí essa decisão de que ela vá fazer a imigração para os Estados Unidos, algo que era muito comum naquela época, né? Até a Chimamanda fala disso numa entrevista que eu vou mencionar daqui a pouco. Para quem quer saber um pouco mais sobre os conflitos nigerianos, eu vou deixar aqui, não é um vídeo especificamente sobre isso, mas a resenha do Meio Sol Amarelo, que é um livro da Chimamanda, que eu amo, inclusive talvez seja o meu livro dela favorito, o que é difícil, porque eu amo os livros dela, essa classificação aí é bem complicada. Mas lá eu vou falar um pouquinho, porque ali a gente vai ter, né, esse livro aborda em grande medida o conflito da Guerra de Biafra aí, que envolve uma rivalidade, uma oposição entre etnias predominantes na Nigéria, que são os Igbos e os Hausais, né? Então, Biafra seria um país, uma separação promovida ali majoritariamente pelos Igbos. Algum tempo depois que a Efemelu vai para os Estados Unidos, o Obinze vai para a Inglaterra, ele migra para a Inglaterra. E a experiência deles de imigração vai ser bem diferente. Vai ser uma experiência bastante complexa, mas vai ser uma experiência bem diferente. Então a gente pode dizer que um dos temas principais desse livro é a questão da imigração. O título Americaná diz respeito a uma brincadeira que era feita na Nigéria com as pessoas que imigravam para os Estados Unidos e voltavam assim ligeiramente afetadas, né, com o seu inglês transformado. O inglês é um idioma que se fala na Nigéria, mas eles têm um diferente sotaque, inclusive por eles terem sido colonizados pela Inglaterra, né? Então eles têm um sotaque um pouco diferente, que também vai ter, claro, suas características mais locais, próprias, né? Mas quando existe essa imigração, várias dessas pessoas que vão para os Estados Unidos voltam meio tendo assimilado o sotaque norte-americano, até porque é muito difícil você falar um inglês diferente nos Estados Unidos e não sofrer discriminação. Então as pessoas voltam tendo incorporado não só o sotaque, mas uma certa visão de mundo, certos hábitos, né? Então eles começam a chamar as pessoas de Americaná, com essa última sílaba estendida. E a gente vai ver em que medida que a Efemelu volta da sua experiência de imigração, porque ela vai voltar para a Nigéria, transformada em Americaná. Transformada mais ou menos em Americaná. Tem uma entrevista ótima no YouTube, que se eu lembrar, eu vou deixar linkada aqui no box de informações, em que a Chimamanda fala um bocado sobre o processo dela de escrita desse livro, né? E ela vai dizer que uma coisa que ela queria falar era sobre como para uma certa geração de nigerianos, a geração de que ela fez parte, por exemplo, os Estados Unidos eram uma ideia, era uma espécie de objetivo. As pessoas idealizavam os Estados Unidos como um lugar onde se obtinha mais opções, né? Onde havia uma maior gama de possibilidades
do ponto de vista existencial e profissional. E a Chimamanda também falou que ela tinha muito interesse de falar de uma experiência de imigração mais próxima da dela, que é essa experiência de imigração de pessoas de classe média, que é o caso tanto da Ifemelu quanto do Obinze, que não eram pessoas que estavam famintas, nem fugindo de guerras, fugindo de conflitos, eram pessoas que só estavam querendo ter uma educação melhor ou diferente e tomar contato com uma outra cultura, ampliar, né, essa experiência de vida. E ter, como eu falei, mais opções de trabalho, porque isso sim, de certo modo, as opções de vida, de caminho, eram um pouco mais limitadas na Nigéria. Uma outra coisa que a autora fala nessa entrevista é o interesse dela no conceito de casa, porque ela vai dizer que ela percebe com essa experiência que ela mesma teve, porque ela, vamos dizer que a Chimamanda compartilha com a Ifemelu de algumas dessas experiências de trânsito, né? A Chimamanda também foi para os Estados Unidos, ela começou estudando medicina na Nigéria, mas ela vai para os Estados Unidos e lá ela estuda uma série de coisas, ela faz comunicação, ela estuda ciências sociais, ela faz 2 mestrados, um em escrita criativa e outro em artes e cultura africana. Então, ela, inclusive, vai estudar em algumas das instituições que ela vai descrever aqui no romance, né? Aqui a gente vai ver que um dos namorados que a Ifemelu vai ter nos Estados Unidos estuda em Yale, lugar que a própria Chimamanda estudou. A Ifemelu recebe uma bolsa de Princeton, bolsa que a própria Chimamanda recebeu. Então a Chimamanda, óbvio, aproveitou muito aí dessa sua experiência nos Estados Unidos como imigrante, né, como expatriada, para criar esse livro. Então ela queria muito falar sobre como casa para essa geração de nigerianos é outra coisa, né? Às vezes não é só um lugar, é mais de um lugar, às vezes é um conceito movente, né? Algo de um entre-lugar. E como ela tinha muito esse interesse, ela queria, então, explorar isso num romance. Esse livro é narrado em terceira pessoa e ele é composto por vários capítulos que vão e voltam no tempo. Ele tem uma série de flashbacks. A gente pode até dizer que rola uma oscilação em vários momentos entre a história da Ifemelu, a história do Obinze, a história do Ifemelu, a história do Obinze. Mas nesses flashbacks existe uma cena que sempre volta, que é uma cena no salão. É uma cena que ela aparece, ela surge pela primeira vez no primeiro capítulo do livro, que é quando a Ifemelu vai ao salão de beleza para trançar o seu cabelo, já como preparação no retorno para Nigéria. Ela fica nos Estados Unidos em torno de 13 anos, a Ifemelu, e antes de voltar para a Nigéria, ela decide ir a um salão para trançar os seus cabelos. E a gente vai ver essa cena aí voltando o tempo inteiro, com ela contando como é que foi a interação ali. É um salão de mulheres africanas, a dona é africana, as outras trabalhadoras são africanas, elas são de vários países, então a gente vai vendo ali a interlocução entre elas, um certo choque cultural já ali. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um romance que ele pode muito bem ser definido como também um romance sobre cabelo, né? Eu tava ouvindo um podcast que infelizmente eu esqueci o título dele, se eu lembrar vou deixar aqui embaixo também, em que um pessoal discute o livro e uma das participantes fala maravilhosamente, ela fala: Americaná é uma história de imigração, amor e cabelo, né? E é uma definição muito ótima do livro, porque o cabelo é uma coisa muito importante. Em outras entrevistas, a Chimamanda fala que considera o cabelo uma questão política, em especial o cabelo da mulher negra. E aí a gente tem várias autoras negras para corroborar essa visão, como a Stephanie Borges, a Djamila Pereira, a Grada Quilomba, que são mulheres negras que escrevem sobre os seus cabelos e a sua experiência com os seus cabelos. Por que o cabelo é uma questão política? Porque o cabelo, por causa da maneira como as pessoas avaliam o seu cabelo, você pode ser julgado uma pessoa limpa ou suja, uma pessoa arrumada ou desleixada, uma pessoa com dinheiro ou sem dinheiro, uma pessoa de postura profissional ou não, uma pessoa alternativa. Até a Chimamanda brinca falando nessa entrevista que você pode ser considerado vegetariano, que você faz yoga, uma pessoa meio alternativa, né? Enfim, você pode ser julgado de várias formas pelo cabelo que você tem. E nesse livro a gente tem inúmeras cenas com cabelo. A gente tem mulheres negras trançando o cabelo, usando mega hair. A gente tem a descrição de cabelo de diversas mulheres e a gente vai entendendo o lugar delas na sociedade pela maneira como elas usam esse cabelo. Tem um determinado momento, por exemplo, em que a Ifemelu vai para um trabalho e dizem para ela que ela ficaria mais profissional se ela alisasse o cabelo, e é uma experiência traumática o alisamento desse cabelo que ela vai fazer. Existe a questão do black também, né? Você assumir o cabelo crespo mesmo e deixar ele crescer, e isso não ser visto como desleixo, mas como é que essas coisas são vistas. E tem uma experiência também que ela descreve aqui, que é sempre descrita como muito incômoda por essas autoras que falam do cabelo, que é o da pessoa que quer pegar no seu cabelo. Nossa, como seu cabelo é diferente, aí vai lá e bota a mão no seu cabelo, invade aí esse espaço, né? Como é que isso é recebido pela pessoa?
Então é uma discussão muito interessante porque ela vai falar do corpo, em especial o corpo da mulher negra, como esse corpo que está sempre exposto, se não a uma violência muito marcante, a microviolências. Esse é um romance que ele vai tratar muito dessas microviolências, esses pequenos atos de racismo. Eu diria que a Chimamanda faz algo muito grandioso aqui nesse livro, porque ela não vai só falar de racismo ou da questão da cor da pele. Ela vai falar de uma percepção diferente. Como é diferente ser uma pessoa negra africana nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa de ser uma pessoa negra nascida nos Estados Unidos, tendo passado por aquela experiência da separação, né, do racismo institucionalizado muito forte que havia lá, as pessoas, o negro tinha que sair da calçada se uma pessoa branca passasse, não frequentava as mesmas escolas, nem os meios de transporte públicos, era uma coisa horrível, sem contar os diversos linchamentos, né, pessoas que eram mortas mesmo de maneira brutal, perseguidas. Não é a mesma coisa quando você vem de fora. Você é socializado diferente. Então esse é um dos outros assuntos muito importantes do livro, que é a socialização da pessoa negra. Como ela é diferente quando você é um africano, você vem do país africano, e quando você está lá nos Estados Unidos ou num outro país colonizado, né? Acho que a experiência com os Estados Unidos talvez possa nos levar a pensar um pouco na nossa experiência com o Brasil. Eu não acho que são experiências iguais, mas são experiências parecidas, de certo modo. Como existe algo que ela até vai chamar aqui num determinado momento de hierarquia racial. A gente vai vendo que o livro, ele é em grande medida muito sobre a percepção da própria identidade. A Efemelu, enquanto africana, as identidades que ela reconhecia eram: ela era Igbo, ela era da etnia Igbo, e ela era cristã. As identidades que ela conhecia na Nigéria eram os Yorubais, os Hausais, os muçulmanos, né, as pessoas que professavam as fés locais. Era isso que ela conhecia. Quando ela vai para os Estados Unidos, ela descobre que ela não é Yorubá e cristã, ela é preta, né? Ela vai descobrir que lá ela é lida de uma outra maneira. Que o inglês que ela fala, inclusive, é um inglês considerado equivocado pelos norte-americanos. Ela vai descobrir que os norte-americanos leem também as pessoas de maneira diferente da dela. Ela vai descobrir, por exemplo, que judeus, certos europeus, pessoas latinas lá não são brancos, que ela, como nigeriana, lê como brancos. Lá, ela vai descobrir que isso é toda uma outra gama racial, né? Então, ela vai percebendo que o conceito de identidade também é movente, dependendo de onde você tá. E aí é algo muito interessante que a Chimamanda faz, é que ela estabelece um contraste dessas visões de mundo, em especial pela experiência que ela tem, né? Então, a Nigéria e os Estados Unidos. Então, o que significa ser machista, uma sociedade patriarcal na Nigéria e nos Estados Unidos? O que é ser mulher na Nigéria e nos Estados Unidos? Quais são os padrões de beleza na Nigéria, para mulheres na Nigéria e nos Estados Unidos? É tudo muito diferente. Como o conservadorismo se manifesta na Nigéria e nos Estados Unidos. Então ela vai mostrando que as percepções de mundo são diferentes. Mas algo que ela faz que eu acho que é importantíssimo, né? E aqui vão entrar questões muito importantes na constituição do indivíduo, né? A própria organização da família, o que se entende por saúde mental. Ela tira os Estados Unidos da hierarquia, né, do alto, do topo da hierarquia, como se fosse a única referência possível. É quase como se ela estivesse dizendo que para tratar desses assuntos sérios, a gente não pode levar só os Estados Unidos como referência. A gente precisa deshierarquizar, né? Então a gente tem outros olhares, né? E esses olhares, na medida do possível, ela vai trazendo não só o olhar nigeriano, mas o olhar de todas essas outras pessoas que vão se encontrando pelo caminho dos personagens, né? Então, personagens que são de outros países africanos, personagens que são de outros países de fora da África. Tem um pedaço da página 135 que eu gosto muito, que a Efemelu chegou aos Estados Unidos e foi recepcionada por uma amiga dela que que chegou lá antes dela. E essa amiga tá fazendo ali uma apresentação cultural, né, uma introdução de questões culturais para a Efemelu, e são ótimos diálogos. Ela vai dizer assim, começa com a amiga da Efemelu falando com ela. E você sabia que mestiço aqui é uma palavra feia? No primeiro ano da faculdade, eu estava contando para uns amigos meus sobre como fui votada a menina mais bonita da escola do meu país. Lembra? Não devia ter ganhado, era Zainab. Foi só porque sou mestiça. Isso é mais forte ainda aqui. Você vai ouvir umas merdas dos brancos daqui que eu não ouço. Mas então eu estava contando sobre como era lá na Nigéria. E sobre como todos os meninos ficavam atrás de mim porque eu era mestiça. E elas disseram que eu estava me insultando. Por isso, agora que sou birracial e devo me sentir ofendida quando alguém fala em mestiça. Eu conheci muita gente aqui cuja mãe é branca e eles são tão cheios de problema, eu não sabia nem que deveria ter problemas até vir para os Estados Unidos. Sinceramente, se alguém quiser criar filhos birraciais, é melhor fazer isso na Nigéria. Mais adiante ela fala assim:
Sabe que tem o tipo de corpo que eles gostam aqui, não é? Como assim? Aí Femelu pergunta. Você é magra e tem peito grande. Eu não sou magra, sou esguia. Os americanos dizem magra. Aqui ser magra é uma coisa boa. É por isso que você parou de comer, sua bunda sumiu. Sempre quis ter uma bunda igual a sua, disse Femelu. Sabia que eu comecei a perder peso assim que vim pra cá? Cheguei perto até da anorexia. Os meninos da minha escola me chamavam de porca. Você sabe como na Nigéria, quando alguém comenta que você perdeu peso é uma coisa ruim? Aqui, se alguém diz que você perdeu peso, é preciso agradecer. É diferente aqui, só isso, disse Dinica com certa melancolia. Como se ela também fosse nova nos Estados Unidos. A Chimamanda consegue algo muito difícil aqui, que é tratar de muitos assuntos, muitas questões, que são questões importantes do ponto de vista político, social e cultural. Questões relacionadas a feminismo, racismo, xenofobia, discriminação racial, desigualdade social. E ela não é panfletária. Isso é muito difícil que ela consegue fazer aqui. Ela faz muito bem, assim. A gente estava brincando no clube que ela trata de muitos assuntos candentes sem deixar a peteca da literatura cair. E uma das coisas, eu acho que um dos recursos que funciona bem para ela conseguir introduzir esses assuntos é que a Femelu vai criar um blog, né? Como a Femelu chega no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, ela vai criar um blog onde ela vai falar aí dessas diferenças. O blog dela, ele é impressões sobre raça de uma pessoa negra não americana, em grande medida também avaliando aí os negros americanos, como é que a coisa funciona lá. Então a gente pode dizer que a Femelu tem um distanciamento. Não tendo sido ela socializada como uma negra afro-americana, com todo esse ranço do histórico muito triste de um grupo que foi inferiorizado de maneira muito pesada, ela não tem esse ressentimento. Ela pode ter outros ressentimentos, mas não esse especificamente. Então ela consegue ter um distanciamento e falar de certas coisas com menos envolvimento, né? Com uma certa objetividade. Inclusive porque não pega mal ela falar. Porque se fosse um progressista norte-americano falando, isso ia ser uma faísca para brigas horrendas. Inclusive a gente vai ver aqui alguns desses embates entre progressistas e antirracistas negros nos Estados Unidos. Muito olhado desse olhar de uma pessoa que se considera meio, tanto quanto alheia, por mais que ela seja preta também, um pouco alheia. Porque ela não entende exatamente da mesma maneira. Eu separei um trechinho da página 202, que é um trecho do blog dela, onde ela vai falar daquilo que eu citei, que é a hierarquia racial. Ela vai dizer: entenda, na hierarquia das raças dos Estados Unidos, os judeus são brancos, mas ficam um degrau abaixo dos brancos. Era um pouco confuso, porque eu conheci uma menina de cabelo cor de palha e sardas que dizia ser judia. Como os americanos sabiam quem era judeu? Como minha colega sabia que aquele homem era judeu? Li em algum lugar que as faculdades americanas costumavam perguntar aos candidatos qual era o sobrenome de sua mãe para ter certeza de que não eram judeus, porque não os aceitavam. Era assim que se sabia? Pelo sobrenome das pessoas? Quanto mais tempo você passar aqui, mais vai entender. Então essa questão de que para ela, né, muita gente que ela lia como branca, na verdade era uma série de etnias, de raças diferentes dentro dos Estados Unidos. Em relação a essa questão da construção do livro e de como ela não deixa a peteca da literatura cair, né, o livro é literariamente muito bem construído, a gente tem que dar, assim, todos os créditos à Chimamanda como uma grande construtora de personagens e de arco de personagens. Como os personagens dela são nuançados, ela vai falar de personagens conservadores e progressistas, tanto da Nigéria quanto dos Estados Unidos. A gente vai ver aqui o branco salvador, esquerdomacho, aquela pessoa que tenta se africanizar, mas que na verdade ela faz ali uma espécie de fetichização da África, que mistura um monte de cultura, direito, sem saber mesmo de onde as coisas vieram. Ela traz muitas questões verossímeis, várias cenas que ela narra aqui no livro. Eu lembro de ter visto algo parecido, seja em conversas com pessoas ou situações corriqueiras, o ambiente acadêmico, né? Que a Chimamanda, até por ser filha de professores universitários, ela tem muito esse olhar para a cultura acadêmica. A gente vê isso nos outros livros dela também. E ela ainda constrói uma história de amor magnética, né? A Chimamanda tem essa coisa que os livros dela vão ter casal e vai ter aquelas pessoas apaixonadas, com a apaixonite que é quase meio louca. É uma história meio magnética. As pessoas não são perfeitas, elas fazem merdas, elas cometem seus erros, não são mancadas. A Femelu não é perfeita, nem o Obinze, eles têm os seus problemas, mas eles são pessoas muito diferentes também. Eu acho muito interessante também ver esse amor entre duas pessoas que são diferentes, que valorizam coisas diferentes, querem coisas diferentes, como é que o atrito e o encontro acontece ali. É tudo muito interessante o modo como ela constrói. Sem contar que é um texto muito fluido, muito gostoso de se ler, né? Aquele texto que você devora, apesar do livro ser enorme, ter quase 520 páginas, ele é
um livro que você lê com muita facilidade. O que nos traz de volta a Ferrante, né, a nossa curadora, quem teria indicado o livro a princípio, na lista do Bookshop.org. A Ferrante, ela é essa escritora também, né? Então a gente vê que a Tetralogia Napolitana é exatamente isso, é um livro delicioso de ler, você devora. Eu acho que o livro dela, assim, mais difícil do ponto de vista da escrita é o primeiro, depois ela entra nessa coisa da escrita gostosinha e fluida, mas com profundidade, com um olhar para questões de gênero e sociais, políticos, culturais, que é sempre aprofundado, é muito complexo, não tem resposta fácil, pronta, não tem apontamento de saída necessariamente, é sempre aquela coisa assim, a conjuntura é sempre densa, as questões são complicadas. A gente vai ver que esse livro aqui é um livro que fala muito de uma certa dificuldade de contato com o outro de maneira geral. O contato entre povos africanos não é fácil, da maneira como ele é descrito aqui. A gente vê que existe um preconceito não só entre as etnias dentro de um país, mas de um país para o outro. Então é tudo muito difícil, né? Esse contato com o outro, com a alteridade, ele não passa sem algum ruído, né? O livro, de certo modo, está nos falando disso. Então tem tudo a ver com a Ferrante, esse olhar complexo, com um texto gostoso e, claro, esse olhar que não é eurocentrado. Me parece, até pelas indicações que a Helena Ferrante fez, em especial nessa lista do Bookshop.org, que ela está muito interessada em histórias sobre outros lugares, outras culturas. Não por acaso ela indica autoras turcas, autoras africanas, ela indica a nossa Clarice aqui, autora brasileira, né, sul-americana. Então, e assim, não venham dizer que é ucraniana não, tá? Ela nasceu na Ucrânia, mas a Clarice é autora brasileira. Então ela tem interesse também de sair dessa coisa só do norte global ou do ocidente, o que é importantíssimo, né? Então, fica aí a indicação desse livro maravilhoso. Eu aproveito para indicar, eu vou deixar linkadas as resenhas dos outros livros da Chimamanda. Agora a gente finalmente tem resenhados aqui no canal todos os livros de ficção da Chimamanda. Eu só não resenhei os livros, aqueles livrinhos dela, os ensaios, né, sobre a história única, ou educar crianças feministas e tudo mais. Esses eu não resenhei. E vou deixar também algumas indicações dessas histórias de imigrantes, que eu acho interessantíssimas, né? Aqui no canal eu já resenhei o A Idiota, da Elif Batuman. Já resenhei o Coração Azedo, da Jane Zhang. São autoras jovens também, autoras com experiência de imigração nos Estados Unidos, uma de família turca, outra de família chinesa. Tem as outras autoras africanas, como a Yajiazi. Eu vou deixar tudo isso aqui, vou fazer uma listinha aqui embaixo de autores que falam dessa experiência de imigração, autoras principalmente, para quem se interessar por esse assunto. E aí me digam quem acompanhou, quem já tinha lido o livro, né? Chimamanda é uma autora muito querida. Quem já leu, quem leu pro projeto, o que achou, se quiser trocar figurinha aqui com a gente, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar esse trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!